Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e paz, amados irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, partilhando a Santa Liturgia da Palavra, nesse quarto domingo da Páscoa. O domingo de hoje é conhecido como o Domingo do Bom Pastor. Oremos. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje é extraído do Evangelho de São João, capítulo 10, do 11 ao 18. São João, capítulo 10, do 11 ao 18. Ouçamos a santa proclamação. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, palavra da salvação. Eu sou o bom pastor, diz Jesus do Evangelho. Nesta tradução para pastor, as nossas traduções bíblicas, a nossa tradição na igreja brasileira, na igreja católica, apostólica romana, aqui no Brasil, se usa essa tradução e inclusivamente vivenciamos o quarto domingo da Páscoa com esse título, o Domingo do Bom Pastor. Esta palavra bom não quer dar características a Jesus a respeito da sua bondade, da sua benevolência, da sua misericórdia. Esta palavra bom não quer dizer que Jesus é alguém bonzinho, pacato. Esta palavra bom quer contrapor a palavra que vem para destacar o mercenário. O que é um mercenário? O mercenário é alguém ruim, é alguém
mau. É alguém que se aproveita e rouba as ovelhas. Esta palavra bom não está somente querendo dar o adjetivo de que Jesus é alguém misericordioso ou bondoso. Esta palavra bom, ela se destaca. É como se saltasse do texto para dizer aquilo que Jesus é, se tratando da verdade. Eu sou o verdadeiro pastor. Eu sou o único pastor. Eu sou de verdade o bom pastor. O Evangelho de hoje nos traz a conhecer isso. Não basta saber que Jesus é bom. É necessário compreender o que esta palavra está querendo dizer neste texto e neste contexto. Jesus é o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor. E sendo ele o verdadeiro pastor, e o Evangelho nos dá essa graça de saber que existe o verdadeiro, porque existe o falso pastor. Aquele que não é pastor, aquele que é mercenário, aquele que é mentiroso. E o que é o mercenário? O Evangelho destaca e define o mercenário da seguinte maneira: o mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Jesus dá essa definição de quem é o mercenário. Ele se passa por pastor. Ele se infiltra no meio do rebanho, a ponto até de entrar também no redil. E Jesus, nesse discurso extraordinário do bom pastor, diz como é que ele entra pelo redil, que ele não entra pela porta, o mercenário. Ele pula a cerca, ou ele passa sorrateiramente por debaixo da cerca. Meus amados irmãos, o mercenário que o Evangelho de hoje destaca para nós é a antiga serpente, é o diabo, é Satanás. O que define, na minha concepção, Satanás em tudo aquilo que ele é a serpente. Vem sorrateiramente, passa por qualquer brecha, fica escondido ou até se disfarça dentro da vegetação, é astuto, prepara o bote de maneira covarde e ainda, ao picar, lança o seu veneno. Depois vai embora e o veneno fica agindo em todo o corpo. Isto é o mercenário. O mercenário é exatamente isso. É essa serpente, ou seja, Satanás, que de maneira sorrateira entra por uma única brecha que nós damos, ou que o rebanho todo dá,
lança o seu veneno e sai da mesma maneira sorrateira e fica apenas a esperar o veneno fazer efeito. E qual é o efeito do veneno? O efeito do veneno é aquilo que o Evangelho de hoje diz. As ovelhas se dispersam, as ovelhas fogem, as ovelhas ficam perdidas pelo campo, à mercê de qualquer perigo, à mercê de qualquer outro que queira se aproveitar do rebanho. Meus amados irmãos, hoje nós estamos vendo em destaque, de maneira muito forte, um rebanho que se dispersou, porque foi atacado pelo mercenário, pela antiga serpente, por Satanás, que lançou o veneno, seja esse o veneno da dúvida, seja esse o veneno que o inebriou e deixou confuso, seja o veneno da sedução de um poder, de um destaque na comunidade. E este veneno dispersou o rebanho. Só, meus amados irmãos, que graças a Deus e de maneira muito grandiosa, nós podemos contemplar a verdadeira face do bom pastor. E contemplando a face do pastor, nós conseguiremos verdadeiramente com um contraveneno, ou seja, recebendo o sangue da ovelha, o sangue do cordeiro imolado, porque é isto o que o bom pastor é, o cordeiro imolado. E recebendo o sangue daquele que é pastor e ao mesmo tempo é cordeiro, esse sangue nos liberta de todo o pecado. Esse sangue nos liberta de todo e qualquer veneno que a antiga serpente, de maneira sorrateira, colocou em nós. Por isso Jesus diz: eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, deste redil. Também a elas devo conduzir. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. E Jesus diz: ninguém tira a minha vida. O mercenário, Satanás, ou aqueles que Pedro cita na primeira leitura de hoje, ninguém tira a minha vida. Os anciões do povo, os fariseus, os saduceus, Herodes, Pilato que lava as mãos, não foram nenhum deles que tirou a vida de Jesus. Mas Jesus deu a vida. Eu dou por mim mesmo, ou seja, Ele mesmo dá. E Ele faz isso porque tem um poder de entregá-la e tem um poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que Ele recebeu do seu Pai. Portanto, meus amados irmãos, lembremos, nesse quarto domingo da Páscoa, o domingo do bom pastor, Ele é o pastor que nos defende do mercenário, mas também Ele é o cordeiro que derrama o seu sangue para nos libertar e nos salvar. Curta o canal, compartilhe o vídeo